Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui então sobre o Pedro Martins, o Paulo André do Cruzeiro, que foi dois aí muito criticados nos últimos vídeos que eu trouxe aqui, né? Eu já comentei sobre esse assunto aqui no canal nas últimas 2, 3 semanas, se você quiser pode voltar, tem outros vídeos sobre isso, mas que eu vou falar um pouco mais aqui a respeito sobre. No final eu deixo esses outros vídeos que na minha opinião estão muito mais roteirizados, né? Pra você ver as mudanças que teve recentemente no Cruzeiro, mas enfim, muito criticado justamente por conta da chegada de alguns jogadores, igual eu trouxe aqui nessa última semana, tanto do Wesley quanto também com o Matheus Vital. Lembrando que foram dois jogadores novamente relacionados com o técnico Paulo Autuori para esse compromisso, né, contra o Goiás. Então, estou gravando esse vídeo até antes dessa partida. Não sei se eles jogaram, possivelmente um pelo menos vai entrar no decorrer da partida. O atacante Fernando também, pelo menos, foi uma das boas novidades nessa lista de relacionados. Enfim, quero comentar aqui então com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube no caso aqui, tá bem próximo, 41 mil inscritos, nosso próximo objetivo. Se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar a essa meta, né, essa marca aqui no YouTube. Bom, então o Pedro Martins chegou para a gestão do Cruzeiro ainda no ano passado, né? Onde inicialmente o Cruzeiro não tinha definido ainda quem seria o seu diretor executivo de futebol, ou seja, quem iria lidar em relação a contratações. Quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, em dezembro de 2021, a expectativa para 2022 é que seria o Paulo André, que ficaria nessa função, o que acabou não acontecendo, né? O Paulo André, obviamente, até hoje tem uma participação no Cruzeiro, no caso, tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid da Espanha, mas divide a sua atenção. E logo depois chegou então Pedro Martins, que já tinha feito bons trabalhos em alguns times do interior do futebol paulista, mas nunca, por exemplo, trabalhou durante muitos anos no São Paulo, no Grêmio, no Fortaleza. Não, é um cara que sim, era uma promessa, bem novo ainda, né? Não tinha tido uma experiência, por exemplo, num clube gigante, e foi uma boa oportunidade para ele, que obviamente o Cruzeiro fez uma boa montagem do elenco para 2022, teve algumas contratações do Cruzeiro na temporada passada que eu particularmente gostei bastante, foram alguns achados, né, por exemplo, que o Cruzeiro acabou conseguindo, como o próprio o Rafael Silva, né, muito bom jogador, muita interferência também do Paulo André, que conseguiu trazer o jogador para o Cruzeiro. Eu achei também igual o Oliveira, chegou ano passado muito bem, o Neto Moura, foram bons achados sim para a Raposa, e fora outros atletas nesse ano também, né, o Marlon, por exemplo, o William, ótimas negociações no meu ponto de vista, a chegada do Matheus Pereira que eu não esperava, e aí começou então a ter alguns erros, obviamente, não é feito só de erros também, não tem como vir aqui e falar, não, terrível, o cara só erra, não sou esse tipo de pessoa, mas obviamente não dá pra vir aqui passar um pano e falar que tá tudo bem feito, né, nem acho também que o Pedro Martins, por exemplo, tem que ser o único culpado. Eu acho que se tivesse uma grana maior para gastar, certamente o Cruzeiro poderia ter um time mais competitivo para esse ano. Acho que muito parte pelo Ronaldo e, obviamente, né, o Cruzeiro tendo ficado esses anos todos na Série B, tendo um fluxo de caixa baixíssimo, com a primeira temporada recebendo direitos de transmissões desde 2018, né? Então realmente ficou muito tempo sem ter essa grana toda antecipada na gestão do Wagner Pires entre 2017, 2018 e o início de 2019. Então uma pena, que o Cruzeiro ainda está se recuperando financeiramente, mas na minha opinião dava para ter passado muito menos sustos e ter errado muito menos, né, em algumas das suas contratações, que lembrando, não por exemplo, algo que aconteceu só nesse ano. Desde julho do ano passado, na minha opinião, o Cruzeiro contratou muito mal, que eu vou mostrar aqui então para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da HeróiBet, caso apostas que te dá R$ 25 de saldo para você começar a apostar, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar. E lembrando, né, vai ter esses próximos compromissos do Cruzeiro em casa contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Então para você começar, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado da HeróiBet. Resgate lá esses seus R$ 25 válidos aí para esse mês de novembro. Bom, tem outros pontos também que eu gostaria de ressaltar, que no caso o Paulo André, né, no caso ele mudou de função do Cruzeiro e a Raposa então trouxe o Autuori para fazer essa função de novo diretor técnico. Então o Autuori chegou em agosto para fazer essa nova função dentro do Cruzeiro, porém o Pedro Martins seguiu, né, como no caso o cara responsável por contratações da Raposa desde a temporada passada. Foi a única mudança que teve, né, no quadro, vamos colocar assim, de diretores nesses últimos Então por que eu digo que o negócio começou a azedar mesmo desde o final do ano passado, né? Onde vocês vão lembrar, o Cruzeiro trouxe pelo menos 7 reforços em agosto e julho de 2022
E dentre esses, na minha opinião, somente o Bruno Rodrigues deu certo. E olha isso aqui, né? Vou até deixar aqui para vocês lá do site O Gol. O Cruzeiro, vou olhar aqui, ó, no meio do ano, deixa eu ver quem que eu lembro que trouxe, né, de reforço. Acho que defensores não foram nenhuns, fora algumas conotações bem questionáveis, né? Tipo o Marquinhos Cipriano, que não conseguiu jogar, o Wesley Gasolina também. No meio do ano trouxe o Luiz, né? O zagueiro, no caso, o que veio, o Luiz Felipe, lá do futebol holandês, que é Luiz Hungria, o nome dele, não conseguiu dar certo. Ainda tinha outros jogadores, como por exemplo o Chay, que chegou no meio do ano, não jogou nada, né? Realmente teve um desempenho pífio, não conseguiu nem jogar com frequência. Teve também o Pablo Cires, que chegou do Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado, ele não jogou nem 6 jogos, né, pelo Cruzeiro. Deixa eu esperar aqui carregar. O Uruguai, então, jogou nessa temporada, na temporada passada pelo Cruzeiro, 5 partidas, né? Tanto que nesse ano foi emprestado para Chapecoense e Liverpool Montevideo, e ainda assim não está conseguindo jogar. Teve outros reforços também que chegaram, no caso, para o ataque. Que aí sim, Bruno Rodrigues deu muito certo. Acho que o único desse meio do ano que acabou vingando, né, pelo Cruzeiro. E deixa eu ver aqui, o Lincoln também, se não estiver enganado, chegou no meio da temporada. Deixa eu até confirmar isso aqui. Acho que foi, né? Foi, ó. Só um gol naquele duelo contra o Náutico de pênalti em 9 jogos e 2 assistências. Então teve um desempenho bem abaixo naquela temporada. E acho que é isso, né? Pro meio de campo ele não chegou mais ninguém. O Chay, igual eu falei com vocês, e é isso. Então você vê ali no Cruzeiro, desde o meio da temporada, já não tinha conseguido trazer bons reforços, né? O Cruzeiro penou demais naquele ano. E 2023 então começa com alguns pontos cruciais que obviamente não deram certo. Eu diria que as duas grandes apostas da diretoria foi tanto o Gilberto quanto o Nicão. O Gilberto mais ainda, porque ele estava livre, o Cruzeiro teve que pagar uma pequena compensação para o jogador e luvas, né? Que no caso, somando isso com o salário dele, ficou um salário muito fora da realidade do Cruzeiro. Então acabou que o Nicão duramente criticado e com razão. Outros, por exemplo, o Gilberto, né, que eu falei. O Gilberto só marcou 7 gols pelo Cruzeiro, deixa eu confirmar aqui, sendo a maioria no Campeonato Mineiro ainda, né, infelizmente. 6 gols só em 32 jogos, sendo 3 em uma partida contra o Vila Nova. O Nicão, ele chega pelo menos por empréstimo. O Cruzeiro não paga 100% dos seus salários, mas ainda assim não conseguiu jogar, né? O Nicão aqui então pelo Cruzeiro, 31 anos, eu esperava bem mais dele, acho que a diretoria também, nessa temporada, só 2 gols marcados e 2 assistências em mais de 28 jogos. 3 gols e 2 assistências em 28 jogos, um desempenho bem abaixo do Nicão também, que foi uma das 2 apostas do Pedro Martins. Mas o que a diretoria mais cobra, né, foi em relação ao Wesley, com esse investimento de 16 milhões de reais, que desde o início do ano o Wesley tem alguns erros inacreditáveis, né? Ele é duramente criticado e com razão, ó. Nesse ano 41 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas assim, olha aqui os últimos anos dele pelo Palmeiras, me fala se foi muito diferente disso, ó. Ano passado 3 gols e 5 passes, 2021 5 gols e 3 assistências. Então acho que o Wesley, sinceramente, é óbvio que no Palmeiras eu não vi esse tipo de erro dele aqui, mas nós não acompanhávamos todos os jogos do Palmeiras igual acompanha do Cruzeiro, né? Então não sei se foi uma análise muito bem feita, não sei nem se cabe crítica, porque o cara tem os mesmos números que ele teve em relação aos últimos anos e a torcida do Palmeiras não gostava de forma alguma do Wesley. Eu lembro que apareciam umas propostas do Manchester City, eu tenho uma amiga que torce pro Palmeiras, ela ficava indignada, como que o Palmeiras não vendia o Wesley por 45 milhões que o Grupo City já fez pelo jogador. Então não sei se era para ser esse craque todo aí não, tá? Nem acho ele um jogador péssimo, acho que é uma fase terrível que ele tá vivendo, mas tecnicamente já mostrou que pode render muito mais. Só que eu acho difícil, viu, ele dar essa volta por cima, muito por conta tá o filme completamente queimado, né? Foram 16 milhões nele, mais também de 15, 16 milhões no Arthur Gomes, que marcou gol, né, contra o Vasco, ainda bem, porque senão certamente estaria sendo mais criticado. Não acho um jogador ruim, não. 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, belo gol contra o Vasco. Teve outros nomes também que, no caso, foi muito criticado, igual o Paulo André, né? O Paulo Vitor, que chegou com um contrato vindo do Valladolid. Então, o Valladolid tinha contrato com ele, ele foi repassado para o Cruzeiro, contrato até 2025, 8 partidas. Muita gente critica, né? Porque tem opções da base muito melhores que poderiam estar tendo espaço, como o Juan Índio, o próprio Fernando para jogar centralizado, o Robert, que é um jogador que sempre está no time de base, sempre é relacionado para as partidas, ou até o Stênio, enfim, várias opções da base. Igual tem esse jogador aqui, ó, João Pedro, eu achei ele sensacional, da base, que veio do Valladolid também. Por que esse cara não tem espaço? Ó? No Sub-20, 19 jogos, 7 gols, no Valladolid não conseguiu jogar. Eu acho ele muito melhor do que o Paulo Vitor e não tem chances, é um cara bem mais jovem, poderia ter uma chance de mercado, de revenda, e não teve participações até aqui. Fora outras contratações bem questionáveis, né? A zaga com o Castan e o Neres não era o que eu esperava para a Série A, mas tudo bem, o Castan mesmo tem jogado muito bem, mas eu esperava um zagueiro pelo lado direito. Trouxe o João Marcelo, que era um jogador que eu acho que ainda vai dar certo no futebol, seja pelo Cruzeiro ou por outra equipe, mas
É um jogador que não tinha jogado muita frequência nem no Porto, no time principal. Então não sei se seria um nome para fazer sombra pro Neres ou pro Oliveira, tá? Fora ainda, por exemplo, o Matheus Vital, que não conseguiu jogar, o Felipe Machado tendo muito mais participações em jogos do que a diretoria, do que o próprio torcedor cruzeirense, né, melhor dizendo, gostaria. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Matheus Vital aqui então, 38 jogos, só 1 gol e 2 assistências. Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, sobre o Pedro Martins, se ele deve continuar ou não para a próxima temporada. Mas se for o vídeo, já falei demais aqui com vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!